Bom dia, Maria. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem, você? Também, tô bem. Bom dia, Gustavo. Bom dia, prof. Gabriel. Ai, que calor, né, gente? Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Graças a Deus. Que bom. Será que compensa ficarmos esperando ou vamos começar a nossa correção? Maria, ontem a prof viu sua mensagem, era muito tarde, aí eu nem respondi, tá, meu anjo? Ah, tá, não tem problema não, A prof. prof fica Tudo bem. envolvida e como eu não tinha preparado todas as aulas do dia de hoje, eu fiquei envolvida preparando aula e o meu celular estava perdido por aí. Eu não vi, tá? Então, desculpa. E não estava com o WhatsApp web ligado. Aí, quando eu vi, já era muito tarde. Sim, mas não tem problema não, prof, eu entendo. Tá, vou começando por a gente não se atrasar, porque hoje eu quero passar para vocês uma matéria nova. Na verdade, não é nem tão nova assim, mas nós vamos recordar os conceitos, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tinha para fazer era corrigir o exercício 6 e o exercício 7, né, da página 178. E depois nós vamos falar sobre probabilidade. Então, vamos lá. O exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: Luísa pretende cultivar algumas flores em uma estufa. A espécie de flores que ela quer plantar precisa de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média não pode ser maior do que 3 graus Celsius, para mais e para menos. Então, é o máximo isso, tá? Para mais ou para menos. Para isso, Luísa mediu as condições da temperatura da estufa durante 10 dias. Observe os dados obtidos. Então, nós temos aqui, no primeiro dia, 20 graus, no segundo, 18, no terceiro, 20, no quarto, 19, no quinto, 21, no sexto, 20, no sétimo, 21, no oitavo, 20, no nono, 19 e no décimo, 20. Determine a média e a amplitude da temperatura da estufa nesses dias. As flores poderão se desenvolver sob essas condições? Então, primeiro passo, vamos organizar esses nossos dados aqui em ordem crescente, ou seja, vamos colocar eles em rol para a gente poder analisar. Lembra que a prof falou o que é o rol ontem? Quando eu organizo meu conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente para facilitar a minha interpretação dele, ok? Deles, no caso, né? Então, o menor que a gente tem, a menor temperatura foi 18. Certo? Depois do 18 veio 19. Só tem um 18? Um 18. Aí depois, 19. Quantas vezes 19? Tenho uma, duas. Duas vezes 19. Nem precisava colocar o grau, mas coloquei, vamos lá. Agora, depois vem o 20. Quantas vezes vem o 20? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, 20, 5 vezes. 3, 4, 5, ok? E depois nós temos o 21. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. E o 21, que aparece quantas vezes? Uma, duas vezes, ok?
21. Então, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Agora, ele pede para a gente calcular a média. O que é a média, gente? É a soma de todas as temperaturas dividido pelo tempo que ela observou, pela quantidade de dias. Então, nós vamos fazer a média primeiro, que vai ser uma média simples. Vai ser 18 mais. Podemos até usar a média ponderada, porque se vocês observarem, tem quantidades que se repetem algumas vezes, né? Mas não vamos complicar. Vamos lá. 19 mais 22, 3, 4, 5 vezes, mais 21. O 19 está faltando 1 aqui, né? Deixa eu já coloco ali. Mais 21 duas vezes. Vou colocar o 19 aqui no final, tá? Que eu esqueci de repetir ele duas vezes. Dividido por quanto? Dividido por 10. Somando tudo isso e dividindo por 10, nós vamos ter a nossa média. Só um pouquinho. Vou usar a calculadora aqui, gente, para facilitar, né? Para ser mais rápido, tá? Então, a soma ali vai dar 18 mais 19 mais 20 mais 20 mais 25 vezes dá 100. Mais 21 mais 21, 42. Mais 19, que eu esqueci de colocar antes. 19. Vai dar 198. 198 dividido por 10. Então, a média da temperatura nesses 10 dias foi de 19,8 graus Celsius, ok? Aí ele pede para a gente calcular a amplitude. O que é a amplitude de um conjunto de dados? A amplitude, gente, é a diferença entre o maior dado que eu tenho, que é 21, e o menor, que é 18. Então, a amplitude desta nossa amostra vai ser 21 menos 18, 3. Então, teve uma amplitude de 3 graus nessas medidas aí, nesses dias. Aí, pergunta assim, é possível as flores dela vão conseguir se adaptar nesse ambiente? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Não, porque vai ter muito frio. Não, teve frio, 19 graus. Olha lá, Gustavo, as flores que ela quer plantar precisa de uma temperatura média de 20 graus. Não está bem próximo de 20? Está bem próximo de 20. Então, significa que sim, porque a amplitude entre as temperaturas é baixa. Não é uma amplitude muito grande, vai variar de 18 até 21. Então, está bem próximo da média. Ou seja, eu posso ter 3 graus a menos que 19,8 ou 3 graus a mais que 19,8 e ainda assim eu consigo cultivar as minhas... ela vai conseguir cultivar as flores dela ali. Então, a resposta é sim, tá? Então, a resposta lá é sim. As flores vão ser cultivadas e vão se adaptar bem nessas condições. Ver bem. Então, aqui dentro dessas condições, né? No caso, ali na estufa. Beleza? Mudando aqui para a letra B, ou para número 7 agora, né? 7. O treinador de um time de vôlei resolveu escrever uma lista com as idades de todos os jogadores do time. Observe a lista ao lado e determine a amplitude das idades dos jogadores. Então, aqui, ó, nós temos todas as idades dos jogadores que participam desse time de vôlei aí. E, para nossa sorte, o exercício já nos deu essas idades em ordem, ou seja, em rol, organizado em ordem crescente. Então, para eu calcular a amplitude, o que eu vou fazer? A amplitude da minha amostra é o maior valor menos quem? Menos o menor, ou seja, 40 menos 16. Olha que difícil que era esse. 40 menos 16 dá quanto? 24. Ou seja, a amplitude, né? Dos jogadores é igual a 24 anos. Varia de 16 a 40, tá? Então, 16 mais 24 dá 40. Então, tá entre esses valores, tá? Então, a amplitude
Deixa eu ver. As idades dos jogadores é 24 anos. Ok? O que você não tinha entendido, Maria? Assim, ontem na aula era até pra me perguntar que assim, tipo, eu não tinha conseguido muito entender o conteúdo, né? Daí eu até voltei lá no vídeo e assisti de novo, daí eu não tinha entendido direito o conteúdo. Foi mais assim, não foi, eu não tinha conseguido entender direito o conteúdo ontem. Você não tinha entendido o que era amplitude? Daí por isso que eu não consegui fazer os exercícios. Eu até tentei assistir a aula de novo, só que daí eu não consegui fazer. Mas amplitude é simplesmente pegar o maior dado que você tem, o maior valor, menos o menor que tem numa amostra. Acabou. Não tem segredo nenhum. Só isso. É o maior valor que você tem na sua amostra de dados, menos o menor. Pronto. Isso é amplitude. Ok? Ah, tá bom. Tá. Entendeu agora? Agora sim. Se você tiver de 1 a 100, qual vai ser a amplitude dos dados que você tem lá? Do número 1 até o número 100. Vai ser quanto? Vai 100, ter que fazer menos 100 um. menos 1, que vai dar quanto? 99. 99. Então, a tua amplitude nos dados de 1 a 100 é 99. Ah, tá, entendi. Só que tem um detalhe, né? Você tem que... É bom você organizar, colocar em rol, né? Colocar na ordem, para você conseguir observar bem quem é o seu menor valor e quem é o seu maior. Tá? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade é o ramo da matemática que permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Ou seja, as chances que eu tenho de determinado resultado possui de sair, de acontecer em uma situação. Como assim, prof? Vamos imaginar que eu tenho uma moeda, certo? A minha moeda tem cara e coroa, ok? Qual é a probabilidade, se eu lançar essa moeda uma vez, eu ter como resultado cara? Qual que é a probabilidade? Qual é as chances que eu tenho que caia cara quando eu lancei a moeda? Quantas faces tem a minha moeda? Cara e coroa, certo? Então, qual é a probabilidade de cair a cara quando eu jogar a moeda? O que vocês acham? Hã? Ninguém sabe? Ninguém quer arriscar? Alguém está falando no chat, outra pessoa lê, porque a professora não, a prof não vê lá. Gabriel Corbari, o que você acha? 50%, prof? Exatamente, Gabriel. Então, a chance, ou seja, a probabilidade de que minha moeda lançada para cima caia a face dela, cara, voltada para cima, é de 50%. Por quê, gente? Porque eu só tenho duas possibilidades. Ou vai sair cara ou vai sair coroa. E uma dessas possibilidades equivale a quanto de duas? É metade, certo? Então, é correspondente a 50%. Então, exatamente isso que é probabilidade. A chance que eu tenho de um determinado evento acontecer em um conjunto de dados. Ali está escrito assim: é um número, né? A chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. O que é, prof, um experimento aleatório? Um experimento aleatório, gente, né? Vou falar, mas é mais uma coisa que está escrito ali. É aquele evento que eu não consigo prever o resultado, o próximo resultado em relação a ele. Então, por exemplo, eu joguei a minha moeda, caiu cara, certo? Se eu lançar novamente a minha moeda, eu posso dizer que vai cair cara de novo? Eu posso afirmar que o resultado, quando cair a moeda, vai estar voltado cara para cima novamente? Sim ou não? Só quero um sim ou não. O que vocês acham? Não.
Não posso afirmar, né? E também não posso afirmar que vai cair coroa, certo? Então, esse tipo de evento, quando eu não posso prever o resultado, os próximos resultados de acontecimento, é chamado de experimento aleatório. Tá até aqui, ó. É aquele experimento que, quando repetido diversas vezes, em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes, ou seja, resultados imprevisíveis. Por exemplo, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 possibilidades, né? Se eu pegar um dado com 6 faces, eu tenho 6 possibilidades de resposta. Ou vai cair 1, ou vai cair o 2, ou vai cair o 3, o 4, o 5 ou 6, certo? Mas cada vez que eu lanço, eu não posso afirmar que vai cair determinada face para cima. Por quê? Porque é imprevisível esse resultado. Então, o lançamento de um dado é um experimento aleatório. O lançamento da moeda, como a gente acabou de falar, também eu não posso prever se vai cair cara ou coroa. Se eu jogar 20 vezes, eu não posso dizer que vai cair cara ou coroa em nenhuma das 20 vezes. Também é aleatório. Retirar uma carta qualquer no baralho, pegar o baralho, que tem 52 cartas, se eu não me engano, tirar uma lá. Eu não posso dizer que carta que eu vou tirar, porque eu tenho 52 cartas diferentes no baralho, ok? Então, isso são eventos aleatórios. E a probabilidade, gente, é o quê? A probabilidade, como nós falamos, é a chance de ocorrência desse evento. Tirar uma carta que seja o 4 de ouros do baralho. Esse é o evento que eu quero, a retirada do 4 de ouros, tá? Então, a probabilidade de acontecer determinado evento é representado na matemática pela letra P e é dado pela divisão entre a quantidade de resultados favoráveis que eu tenho e a quantidade de resultados possíveis. Por exemplo, quando eu jogo a minha moeda, eu quero cara, certo? Qual que é o meu resultado favorável? É sair cara. Quantas chances eu tenho quando eu jogo a moeda de sair cara? Uma única chance, cara, certo? E quantas possibilidades de faces eu tenho para cair no lançamento de uma moeda? 2, que é o quê? A cara e coroa, certo? Então, as minhas chances favoráveis são quantas? Uma de quantas que eu tenho no total de 2. Então, eu vou ter uma chance de 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Então, quando eu calculo a probabilidade de alguma coisa, eu tenho que pegar as respostas que eu quero, né, que eu quero que aconteça. Então, os resultados favoráveis em relação a todos os possíveis resultados que eu tenho, tá? Então, a formulazinha é exatamente isso aqui, ó. Probabilidade é, então, quantidade dos resultados favoráveis pela quantidade dos resultados possíveis. Então, no lançamento da moeda, eu queria cara. Então, eu tenho quantos favoráveis? 1. Mas quando eu lanço a moeda, eu tenho possibilidade de quantas respostas? 2. Isso aqui é a probabilidade. Tranquilo até aqui? Maria, entendeu? Será que a Maria saiu da live? Caiu? Gustavo? Não. Conseguiu entender, meu anjo? Que a prof falou? Sim. Tá. Então, vamos lá. Exemplo. Vamos fazer exemplo que quando a gente pratica fica mais fácil, né, de saber. Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número par voltado para cima? Então, vamos observar como que é um dado perfeito. Um dado de 6 faces. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho as possibilidades de sair são quais números? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, qual que é a possibilidade de respostas que eu tenho? Quais são todas as respostas que podem acontecer? Quantas respostas eu tenho que possa acontecer quando eu lançar isso aí? Os resultados possíveis. Quantos são, gente? Eu tenho 6 faces, então os meus resultados possíveis, vou colocar assim, são quanto? São 6. Por quê? Quais são eles? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Esses são os meus resultados possíveis.
E quais são os resultados favoráveis? O que eu quero que aconteça? Eu quero que saia uma face voltado para cima com um número par. Quantos números pares eu tenho aqui? O número 2 é par, o número 4 é par e o número 6 é par também, certo? Então, os meus resultados favoráveis, que são aqueles que eu quero que aconteça, são quantos? São 3, que vai ser sair uma face 2, sair uma face 4 ou sair uma face 6. Agora eu vou fazer a probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade são os resultados favoráveis, vou colocar assim, ó, RF, tá? Resumindo isso aqui. E pelos resultados possíveis, que são todos os que podem acontecer. Então, nós vamos ter lá. Isso aqui não acontece, tá, gente? Só estou simplificando para acelerar o tempo. Mas só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, a nossa probabilidade vai ser quanto? Quais são os meus resultados favoráveis? O que eu quero que aconteça? Quanto eles são? São 3. E quais são os possíveis? São 6. Ou seja, eu tenho 3 chances em 6 de que aconteça, de que o meu dado fique com uma face par voltada para cima. Aí eu posso fazer uma técnica de cancelamento, que vai dar 1 para 2, porque são divisíveis por 3 aqui, né, ó. Vai ficar 1 para 2, ou seja, 0,5, que é 1 dividido por 2, ou ainda 50% de chance. Então, as chances de cair em uma face com um número par voltada para cima num lançamento de um dado perfeito é de 50%. Ok? Conseguiram entender? Maria, conseguiu entender? Sim, prof. Tá. Aquela hora eu não sei se você fez uma pergunta para mim, é que eu saí sem querer, e depois eu voltei. Que você caiu. Então, gente, em relação à probabilidade, não tem segredo, é só isso. Você pegar o que você quer que aconteça, o número de chances que você tem que determinado aconteça, dividido pelo total que pode acontecer, tá? No evento ali. Então, a probabilidade, ela pode ser representada por um número real, que vai de 0 até 1, nunca maior que 1. Olha aqui o número real, quem é? O 0,5 nesse caso, na forma de uma fração, na forma fracionária, que é esse aqui, ó, ou na forma percentual, que vai de 0 a 100. No nosso caso, a forma percentual é o 50%. Então, de acordo com o exercício, você vai usar uma dessas formas. Às vezes o exercício pede, represente na forma fracionária. Qual é a fração que representa a probabilidade? Ou outro exercício pode falar assim, qual é a porcentagem que representa a probabilidade, ou o percentual de probabilidade. Então, de acordo com o exercício, você vai dar uma resposta, mas pode ser representado dessas 3 formas. Nesse caso, o número real desse nosso exemplo é quem? É o 0,5. A forma fracionária é o meio ali, e a forma percentual é o 50%. Ok? Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Ao lançarmos um dado com 6 faces, qual é a probabilidade de obtermos o número 5 na face voltada para cima? Então, nós temos aqui o dado, ó. Então, quantas possibilidades eu tenho de respostas quando eu lanço o dado? Quantas são as possibilidades? No lançamento de um dado qualquer, o meu número de possibilidades, né, de resultados possíveis, vamos colocar assim, resultados possíveis, é igual a quanto? A 6. Por quê? Porque eu tenho a face 1, aqui é uma chave, a gente usa. A face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e a face 6, certo? O meu resultado favorável, que é aquilo que eu quero que aconteça. Quantos resultados favoráveis eu tenho, olhando aqui no dado? Quantas chances eu tenho de cair a face voltada para cima? Igual a 5. Quanto, gente? Uma única face, porque eu só tenho uma face que tem 5 bolinhas. Então, o meu resultado favorável é quanto? É 1, que é quem? O número 5, certo? A probabilidade que aconteça de, no meu lançamento do dado, cair a face 5 voltada para cima, vai ser o quê?
Probabilidade vai ser igual a uma chance de quantas? De 6. Ou seja, a probabilidade é de 1 para 6, 1/6. Ou ainda, transformando isso em decimal, vou usar a calculadora para ser mais rápido. 1 dividido por 6 vai dar 0,1666, 0, uma dízima periódica aqui. Oh, meu Deus, o que eu quero fazer? Então, aqui fica assim, ó, 1,1666. Então, isso aqui é infinito. Então, que é aproximadamente, transformando isso em porcentagem, é só fazer o quê? Vezes 100. Eu ia aproximar para 17, mas vamos deixar assim. Que vai ser aproximadamente 16,6%. Ou, se vocês preferirem, 17% aproximadamente, tá? Então, simples assim. Bem tranquilo, né? Viu que não tem segredo? E acho que para terminar tem só mais esse aqui. Aí eu vou dispensar vocês. Uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam a palavra Pernambuco. Qual a probabilidade de ser uma consoante? O que é uma consoante, gente? O que é uma consoante? Quem lembra o que é uma consoante? O que é vogal? Quem sabe o que é vogal? Galerinha, não me decepciona, hein? A letra? O que é vogal? Quais são as letras que são vogais? É uma letra, mas o que são vogais? Quais As letras A. Hã? Pode falar, Gustavo. A letra A, a E, a I, a O e a U. Muito bem, Gustavo. As vogais são A, E, I, O, U. E as outras letras que são diferentes de A, E, I, O, U são o que, gente? São as consoantes. Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, são todas consoantes, certo? Então, nós temos aqui na palavra Pernambuco quantas letras, que são os nossos resultados possíveis. Se eu pegar a palavra Pernambuco, dividir, cortar cada uma das letras e colocar num saquinho, quantas chances eu tenho de tirar uma letra ali? Eu vou ter um número de letras que forma a palavra Pernambuco, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meus resultados possíveis são quantos? São 10, que são eles quem? O P, o E, o R, o N, o A, o M, o B, o U, o C e o O, certo? Esses são os meus resultados possíveis. Mas eu quero o quê? Eu quero somente consoantes. Então, meus resultados favoráveis são quantos, gente? Quantas consoantes eu tenho aqui? O P, vou até colocar aqui, ó. O P, quem mais? O R, o N, o M, que tá aqui, o B, o C. Então, dentro da palavra Pernambuco, eu tenho quantas consoantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 6. Eu tenho 6 resultados favoráveis de 10, que são o total. Então, como que eu calculo a probabilidade? A probabilidade vai ser igual resultados favoráveis, que é 6, dividido pelos resultados possíveis, que são 10, certo? Então, eu tenho 6 chances em 10. Ou, para transformar em porcentagem, vamos lá, ó, vezes 10. Porque quando eu quero transformar em porcentagem, eu só consegui uma fração equivalente que tenha denominador 100, certo? Então, se eu multipliquei embaixo por 10, em cima eu também vou multiplicar por 10. Que vai dar... Já ia colocar um 100 de novo, não sei o que tá dando na cabeça aqui hoje. Tá. Que vai dar quanto? 60. Que é a mesma coisa que 60%. Então, a probabilidade de eu tirar uma consoante quando eu vou sortear uma das letras da palavra Pernambuco é 60%. Simples assim. Viu que tranquilo, gente? Fácil, né?
Então, não esqueçam, probabilidade é o número de chances favoráveis, são os resultados favoráveis pelos resultados possíveis em um determinado evento, ok? Favorável é aquilo que eu quero que aconteça. Tarefa, páginas 182 e 183, para a próxima aula, ok? Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Gente, bom final de semana para vocês. Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Beijos. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau, Ariane.